Signo de Escorpião, vida amorosa no momento atual. Seis de espadas, 5 de copas, cavaleiro de ouros, rei de copas, a força, a torre, 10 de copas, o Papa, as de paus e a morte. Signo de Escorpião inicia com a energia do 6 de espadas. Se vocês estiverem ouvindo meu cachorro latir aqui, isso para mim eu acho que pode significar alguma coisa para alguns de vocês. Eu vejo que com essa carta do 6 de espadas, eu vejo que alguns de vocês podem ter entrado em atrito com a pessoa que vocês estão lidando. Isso no passado recente. Porque eu vejo que agora vocês estão deixando essa situação para trás. Ou se distanciando da situação para tentar buscar uma solução para essa questão. E eu vejo que para quem está se relacionando com alguém, eu vejo que alguns de vocês podem estar se relacionando à distância com a pessoa. E essa questão da distância física também influenciar a situação. Mas eu vejo um certo afastamento, um distanciamento aqui. Seja por ter havido realmente atritos aqui, discussões, seja por a situação gerar algum tipo de limitação e resultar nessa necessidade de se distanciar, que mesmo que haja sentimento pela pessoa, eu vejo aqui alguém se afastando, seja para buscar aqui a solução, seja para ela buscar o equilíbrio também, porque eu vejo que a situação também pode gerar um certo tipo de conflito, tanto externo, através de discussões, quanto interno. Para quem está solteiro, eu vejo que vocês podem ter lidado com alguma situação que gerou conflito aqui, podem ter lidado com uma pessoa no passado, e eu vejo vocês se distanciando aqui, deixando para trás algo, seja para buscar realmente uma solução ou seguindo em frente. Eu vejo vocês seguindo em frente. E eu vejo que essa questão de seguir em frente foi uma decisão racional, porque eu vejo que alguns ainda podem possuir sentimentos por alguém. O 5 de copas como obstáculo indica que o que pode dificultar que vocês sigam em frente, ou que o que pode dificultar que vocês se distanciem de uma situação que gera esse conflito, é algum tipo de desilusão, de mágoa em relação à pessoa que vocês estão lidando, algum tipo de decepção recente, e que alguns podem estar remoendo aqui, ou pode ter havido a influência de uma terceira pessoa aqui na situação, e alguns podem ter algum tipo de remorso em relação a isso, e que acaba dificultando que haja aqui a busca da solução e que haja esse distanciamento. Para quem está remoendo algo aqui, se vocês estão magoados com alguém aqui, estão remoendo alguma situação, isso não só afeta o emocional de vocês, e alguns de vocês até ficarem um pouco depressivos por conta disso, dessa questão,
como faz com que vocês não enxerguem a realidade aqui, porque eu vejo que esse estado emocional acaba nublando também o discernimento. Então, alguns de vocês podem ainda estar nessa energia de decepção, de mágoa ou possível remorso e não conseguir fazer a travessia do 6 de espadas, não conseguir serem racionais para que vocês passem por cima desse sentimento e para que vocês alcancem o equilíbrio que vocês tinham aqui interno, para que vocês consigam tomar uma iniciativa ou uma decisão caso seja necessária. Para quem está solteiro também pode existir aqui mágoas em relação a alguém do passado que acaba dificultando que vocês deixem a situação para trás, uma situação específica. Ou essa pessoa, alguns podem ainda pensar nessa pessoa, seja vocês ficarem se lamentando algo que aconteceu ou deixou de acontecer, ou algo que vocês tinham que ter feito no passado. Então eu vejo que isso acaba dificultando que vocês sigam em frente. O Cavaleiro de Ouros como a base indica que alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa que tem forte influência do signo de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, principalmente o signo de Touro, que inclusive é o oposto de vocês. E eu vejo que para quem está se relacionando com alguém, eu vejo que havia aqui um desenvolvimento do relacionamento. E para quem está lidando especificamente com alguém que tem uma forte influência do signo de terra, dos signos de terra, eu vejo que vocês estão ou estavam lidando com uma pessoa que é bastante cautelosa, é bem prudente, uma pessoa esforçada e também uma pessoa que se volta muito pro lado profissional, uma pessoa que sempre está buscando ter estabilidade em todas as áreas da vida, inclusive na área profissional. Então eu vejo que mesmo que houvesse aqui, que essa pessoa estivesse focando também nesses aspectos, eu vejo que estava havendo um desenvolvimento, mas um desenvolvimento lento, gradual, também por conta da postura dessa pessoa. Para quem não está no compromisso, eu vejo que essa pessoa tem essa intenção de se comprometer de forma bastante séria. É uma pessoa que tem intenções sérias aqui, mas pode ter uma certa imaturidade. Talvez alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que é um pouco mais jovem, ou uma pessoa que ainda não tem estabilidade aqui, não tem muita estabilidade na vida, no sentido da área profissional e financeira. É uma pessoa que ainda pode estar buscando aqui um nível de estrutura na vida. Para outros de vocês podem ter recebido uma proposta de relacionamento dessa pessoa, ou vocês podem perceber uma demora para que essa pessoa faça essa proposta. E eu vejo que é muito por conta dessa pessoa estar focando na área profissional e financeira. Então eu vejo uma lentidão aqui na situação, mais por conta da postura dessa pessoa. Para quem está solteiro, é possível que alguns de vocês podem se identificar com essa energia, de vocês estarem buscando aqui estabilidade na vida, estruturar a própria vida, alcançar um nível de estabilidade profissional, financeira, buscarem aqui concretizar alguma meta nessa área, como também vocês podem ter conhecido uma pessoa que tem essas características e podem perceber que essa pessoa é muito demora, porque o Cavaleiro de Ouros ele demora muito para se entregar num relacionamento, também pode demorar muito para se comprometer, justamente porque essa pessoa, o Cavaleiro de Ouros tende a ser uma pessoa muito prudente e tende a ser uma pessoa que não se arrisca muito. É uma pessoa que, se ela toma riscos, esses riscos são calculados, que é bem típico dos signos de terra.
Então, mas é uma pessoa que costuma ter realmente boas intenções e costuma passar uma seriedade, até uma certa responsabilidade também. Então eu vejo que para quem está solteiro também pode ter conhecido ou vai conhecer uma pessoa com essas características, e pode haver aqui o desenvolvimento da relação tende a ser gradual, principalmente por conta da postura, do comportamento dessa pessoa. O Rei de Copas no passado recente indica a energia de vocês. Então eu vejo que no passado recente vocês, para quem está se relacionando com alguém, bem possível que vocês realmente tinham e ainda têm, possuem muito sentimento pela pessoa que vocês estão lidando. Mas eu vejo também pode ter ocorrido uma situação aqui onde foi necessário vocês agirem de uma forma, a usarem da inteligência emocional aqui, a vocês terem que dominar as emoções, os sentimentos, e usar também o lado intuitivo. É possível que alguns de vocês podem estar lidando ou ter lidado com uma pessoa que tem uma personalidade parecida com a de vocês, signos de água, Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente Escorpião também. Então, o Rei de Copas, eu vou dar as características, então muitos de vocês podem se identificar nessa carta porque é a energia de vocês, mas alguns de vocês podem estar lidando com alguém, seja alguém com o mesmo signo ou que tenha realmente signos de água aqui forte na personalidade. Então, o Rei de Copas tende a ser uma pessoa que não só possui inteligência emocional aqui, possui maturidade, pode ser uma pessoa muito experiente no âmbito afetivo. Então é uma pessoa que costuma não se entregar com facilidade nos relacionamentos. Tem uma certa, pode ter construído uma certa armadura, não muito armadura, mas pode ter construído uma questão de proteção aqui para não se ferir com facilidade nos relacionamentos. É uma pessoa que tende a ser muito intuitiva, uma pessoa que tende a ser bem espiritualizada, uma pessoa que tende a ser muito reservada, principalmente em relação aos próprios sentimentos. Essa pessoa pode ter, como é uma pessoa que ama profundamente, mas pode ter dificuldade em expressar isso. A forma de agir do Rei de Copas, geralmente ele age de uma forma sutil. Não tende a ser uma pessoa que toma atitudes muito diretas, muito explícitas, como seriam os signos de fogo. O Rei de Copas tende a ser mais sutil, mais indireto. E essa pessoa tende a ser muito gentil também, atenciosa, muito romântica. Então eu vejo que vocês podem ter agido assim. Para quem está se relacionando com alguém, podem ter agido assim com a pessoa que vocês estão lidando. Mas também existe essa possibilidade de vocês estarem lidando com uma pessoa que age assim, caso vocês não se identificaram com essas características. E eu vejo que o fato dessa pessoa ou vocês terem agido dessa forma pode ter influenciado a questão do distanciamento, do afastamento. Eu vejo que talvez o Rei de Copas no lado negativo seria uma pessoa muito fechada. Talvez uma pessoa também um pouco controladora. Uma pessoa que talvez seja ou muito, como tem o 5 de Copas aqui próximo, pode ser uma pessoa também que se magoa com facilidade, ou quando se desaponta em relação à situação, ou se desaponta com uma pessoa, talvez ele não expresse isso ao outro por conta dessa dificuldade. Talvez tenha uma certa energia de orgulho também. Então eu vejo que essa postura mais para o lado negativo pode ter influenciado a questão do afastamento para alguns, do distanciamento aqui. Para quem está solteiro,
Eu vejo que vocês podem ter agido dessa forma, ou terem buscado alcançar esse nível de maturidade emocional, de inteligência emocional, ou podem ter lidado no passado aqui com uma pessoa com essas características, e é por conta dessa pessoa que vocês ainda podem estar se lamentando, talvez remoendo alguma situação, e que impede que vocês sigam em frente. A força no centro de atenção indica que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que tem forte influência do signo de Leão, mas não necessariamente. E eu vejo que para quem está se relacionando com alguém, é interessante que só saíram cartas de signos fixos. É possível que vocês estejam com uma tendência aqui, porque Escorpião também é signo fixo. E signo fixo tende, no lado positivo, os signos fixos ele tem a característica de conseguir manter, conservar as coisas. Não importa a área. Há essa característica de conseguirem manter, conservar as coisas. De cuidar também. Mas no lado negativo existe a intolerância, existe a inflexibilidade, existe a resistência à mudança. Então, alguns de vocês podem estar atraindo pessoas que possuem essa energia fixa também forte na personalidade para chocar, tem a torre aqui, para chocar vocês, para chacoalhar vocês, para vocês perceberem o que precisa ser mudado na própria personalidade de vocês. É bem possível que muitos de vocês estejam lidando com uma pessoa que é igualmente teimosa, igualmente intolerante, igualmente resistente a certas coisas. E isso pode gerar muitos conflitos. E é justamente esses conflitos que podem mostrar a ambas as partes o que precisa ser mudado. A força aqui, retornando, como centro de atenção, indica que para quem está se relacionando com alguém, existe a necessidade aqui de vocês agirem com a razão. Eu vejo que tende a ser uma relação que afeta muito o lado instintivo e também o ego de ambas as partes. E isso também é uma relação que traz muita intensidade. Então traz um sentimento de paixão muito forte. Tanto para o lado positivo, no quesito de atração sexual, como também atração sexual, motivação, inspiração, admiração, desejo, força de vontade para superar possíveis desafios. E pelo lado negativo seria raiva, seria se irritar com muita facilidade, a questão do amor e ódio, porque na verdade seria paixão e ódio. E também pode despertar o lado mais impulsivo de vocês e também da outra pessoa, o orgulho e a resistência também. E eu vejo a fúria para alguns de vocês. Então eu vejo que muitos de vocês podem estar lidando com uma relação que traz essa intensidade. E existe essa necessidade de vocês agirem mais com a razão, justamente porque despertam sentimentos, não importa se é positivo ou se é negativo, sentimentos muito intensos. Então existe essa necessidade de vocês praticarem o autocontrole, de vocês terem que conter esse lado mais instintivo, conter a influência do ego, porque se vocês forem levados pelo ego ou pelo lado instintivo, é bem possível que vocês ajam de forma impulsiva, de vocês falarem coisas que depois vão se arrepender, de haver brigas, de haver mais dificuldade na situação. Mas a força também indica que está disponível, que vocês possuem a força interna, aqui, a força de vontade para causar mudanças, seja em si mesmo
Caso vocês percebam que existe a necessidade de mudar algo em vocês que está gerando dificuldade na relação. E eu vejo que alguns podem perceber, principalmente no sentido de ficarem guardando sentimentos negativos. Sejam mágoas, remorso, arrependimento, culpa, não interessa. Sentimentos negativos que são o obstáculo aqui. Tristeza também, alguns podem ficar nutrindo o sentimento de tristeza, seja por qual situação for. Isso vem muito de vocês focarem em questões passadas. E a força traz essa força de vontade, essa força interior de vocês serem capazes aqui de superar os desafios, os obstáculos que essa relação pode estar proporcionando. Para quem está solteiro, eu vejo que vocês podem acabar conhecendo uma pessoa que vai despertar esse sentimento intenso muito grande, e também o lado impulsivo vai cutucar o ego de vocês também, e vai ser necessário vocês agirem com a razão, evitarem agir na impulsividade, evitarem agir influenciados pelo calor do momento. É o que eu vejo aqui. Vocês precisam praticar também o autocontrole. E eu vejo que para quem está se relacionando com alguém aqui, a força também indica a necessidade de aceitar o outro como ele é. Então, como eu vejo muita energia dos signos fixos, pode existir essa questão também de haver esse choque de personalidade e um querer mudar o outro de alguma forma, seja inconscientemente, através de atitudes aqui ou coisas que são faladas, ou realmente de forma a causar provocações aqui ou gerar discussões baseadas nessa questão. A torre no futuro próximo indica que para quem está se relacionando com alguém, é bem possível que, se estava havendo conflitos, eu vejo que há uma tendência aqui para alguns de que haja uma ruptura de relacionamento. E eu vejo que essa questão da ruptura de relacionamento pode acontecer se vocês não tiverem autocontrole na situação. E eu vejo que pode gerar aqui pode acontecer um evento aqui, ou uma discussão, onde vai desencadear essa ruptura, esse término. Eu vejo isso para uma parcela relativamente grande aqui, porque saiu a torre e a morte. Então, alguns de vocês podem realmente passar por uma ruptura de relacionamento. E isso só vai acontecer para aqueles relacionamentos onde a base aqui não era uma base... O relacionamento não era baseado no amor genuíno aqui. A torre é a energia que vem depois da energia do diabo, que é o arcano 15. Então, relações que são baseadas apenas no desejo carnal, apenas no desejo sexual mesmo, na atração física, ou relações que possuem onde uma das partes pode ter comportamentos que não são muito saudáveis, seja realmente comportamentos que são abusivos ou tóxicos, ou onde uma das partes podem ser envolvidas em algum tipo de vício, ou relacionamentos que possuem energia de dependência, de haver codependência, seja codependência emocional, a questão do apego, seja codependência material, de a pessoa só está no relacionamento por conta da estabilidade que o outro proporciona. Eu vejo que relacionamentos desse tipo tendem a acabar com a energia da torre aqui, a ruir. E se ruir, vocês precisam permitir que haja essa ruptura, porque eu vejo que
essa ruptura vai ser um tipo de libertação também. A energia da torre tende a ser uma energia de libertação acima de tudo. Mesmo que seja dramático, mesmo que pegue de surpresa, tire vocês da zona de conforto, porque eu vejo que vai tirar. A energia da torre é uma energia libertadora. É como dizem, né? É como se fosse... Se não deu certo é porque foi um livramento. E é bem a energia da torre. É a energia de livramento. Então, para outros de vocês, pode não ser assim. Para outros de vocês podem romper aqui a relação com alguém e alguns podem acabar enxergando a verdade, porque a torre também traz a verdade à tona. Devido à energia do diabo ser muito ligada às ilusões, eu vejo que alguns podem acabar sabendo que a outra parte era casada, já era comprometida com outra pessoa. Então pode existir algo do tipo para alguns. E outros de vocês, eu vejo que pode existir um abalo no relacionamento, onde vai tirar ambas as pessoas da zona de conforto e vai fazer com que ambos enxerguem a verdade como ela realmente é, sobre não só a personalidade de cada um, como também o relacionamento em si, como eu vejo que essa energia vai libertar vocês de alguma situação que estava gerando limitação, como eu falei aqui. A questão de haver aqui um afastamento, um distanciamento, porque havia uma situação limitadora. Então, para alguns, essa situação pode ruir. Ou pelo menos, alguns podem perceber que essa limitação era gerada pela mente de vocês e não pelas circunstâncias. Então, era uma forma de pensar. Alguns podem acabar percebendo isso. E eu vejo que quando essa questão acontecer, alguns podem ter uma epifania, por exemplo, a respeito do próprio relacionamento, a respeito do outro. Alguns podem perceber que a outra pessoa tem princípios, podem ter princípios, crenças, uma forma de se portar aqui nos relacionamentos que pode ser diferente da de vocês. Seja a pessoa tem uma religião muito diferente da de vocês, seja culturas diferentes, seja por conta de idade ou criação que foi muito diferente. Eu vejo que vocês podem perceber isso. E em todo caso aqui a torre vem para libertar vocês, seja de um relacionamento que era limitador, que não gerava crescimento para ambas as partes, principalmente crescimento espiritual. E eu vejo que vocês vão obter lições através desse término. Seja uma situação que gerava essa limitação. E também crenças aqui que geravam a dificuldade na situação. Eu vejo que vocês também vão ser libertados aqui de ilusões a respeito do relacionamento, da situação da outra pessoa. Então, no fundo, a energia da torre é positiva. E eu vejo que vocês vão aprender muito com esse evento que vai tirar vocês da zona de conforto. Para quem está solteiro, essa energia da torre vem no sentido de vocês se libertarem de formas de pensar, eu vejo principalmente crenças limitantes que gerava dificuldade na vida amorosa de vocês e que poderiam inclusive estar gerando esse estado emocional mais negativo, até um pouco vitimista também. Então eu vejo que para quem está solteiro vai se libertar de crenças que limitavam vocês, seja limitar a vocês se relacionarem só com um tipo específico de pessoa, ou a vocês acharem que
só encontrariam a pessoa ideal frequentando um tipo específico de lugar. Eu vejo vocês se libertando de crenças desse tipo, que geravam limitação. E eu vejo que vocês vão obter mais sabedoria através ou dessa epifania, porque alguns podem ter uma epifania, ou através de uma situação que vai abalar as estruturas de vocês, vai fazer com que vocês saiam da zona de conforto. Quanto ao tempo, vocês também podem se libertar de padrões de comportamento aqui que não eram saudáveis. Seja... vocês podem perceber algum tipo de comportamento que poderia ser um pouco abusivo, ou hábitos aqui que pode não ser saudável e que poderia refletir nos relacionamentos, gerando dificuldade. E quanto ao tempo aqui, eu vejo que essa energia da torre, geralmente, ela é inesperada. Então, pode acontecer a qualquer momento. Mas, eu vou determinar um tempo aqui para vocês terem uma ideia aqui do que pode ocorrer. Eu vejo aqui, dentro de 6 semanas, essa situação de libertação ocorrendo. Ou uma possível ruptura de relacionamento aqui para alguns. Pode até ser que para alguns aqui vocês enxerguem a verdade, como é que eu posso dizer? Vocês caiam em si, ou a ficha caia na cabeça de vocês através de algum conselho também. Eu vejo isso. Pode até ser através dessa leitura de tarô, ou vocês conhecendo uma pessoa, lidando com uma pessoa que é muito confiável, seja um familiar, uma amizade, ou uma pessoa aqui que você deposita confiança e que você percebe que é uma pessoa sábia, uma pessoa experiente. Pode até ser experiente no âmbito dos relacionamentos, pode até ser um especialista nisso. E essa pessoa acaba falando coisas, dando um conselho aqui que vai fazer com que a ficha caia. E vocês terem essa epifania do que é preciso, não só a epifania a respeito da verdade da situação, de vocês perceberem que poderiam estar se iludindo em relação a algum aspecto, como também do que é preciso mudar, porque saiu a morte aqui. Do que é preciso ser mudado, seja em si, seja na situação, no relacionamento. O 10 de copas nos temores indica que para quem está se relacionando com alguém, é possível que há medo de que vocês não consigam alcançar um nível de harmonia no relacionamento, vocês não consigam alcançar um nível de estabilidade, de felicidade no relacionamento. Alguns de vocês podem ter medo de não conseguir criar família com essa pessoa, seja porque essa pessoa está adotando uma postura mais hesitante, ou vocês podem perceber essa cautela em relação ao outro, ou até uma demora para se comprometer. Outros de vocês podem ter medo a respeito da influência da família, de questões familiares na situação. Outros de vocês podem ter medo que essa pessoa termine o relacionamento, mesmo que o relacionamento tenha proporcionado aqui muitos momentos de felicidade e satisfação emocional. Para quem está solteiro, pode ter medo de não conseguir alcançar um relacionamento que se encaixe nas expectativas e ideais de vocês. E nesse sentido, vocês devem tomar cuidado com o excesso. O 10 de copas no lado negativo indica um excesso de idealização e expectativa, no sentido de alguns acreditarem aqui que existe o relacionamento perfeito, o parceiro perfeito, aquele relacionamento da Disney e foram felizes para sempre. E isso é uma forma, é uma crença ilusória, é uma crença que pode até ter sido gerada por conta desses desenhos da Disney, desses filmes românticos que ficam
colocando na cabeça da gente que o relacionamento perfeito não tem desafios, não tem questões a resolver, não tem coisas a serem mudadas. É um relacionamento fácil de lidar. E na verdade não é bem assim. Para a maioria das pessoas, se relacionar com o outro pode gerar muitos desafios, pode gerar choque de personalidade, pode gerar choque de ego. Então alguns de vocês podem ter medo de não conseguir concretizar esse ideal. Agora reflitam se esse ideal ele se encaixa com a realidade ou é uma forma de pensar até um pouco infantil. O arcano do Papa no ambiente indica que alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa que tem forte influência do signo de Touro ou Sagitário, mas não necessariamente. Eu vejo que para quem está se relacionando com alguém, eu vejo que vocês podem estar lidando com uma pessoa que é muito tradicional na forma de se relacionar. É uma pessoa que busca aqui agir conforme os princípios e valores dele ou dela. Sejam esses princípios e valores adquiridos na criação, então através da família de sangue, seja adquiridos na religião que ele ou ela possui. Eu vejo que tende a ser uma pessoa que ou é muito religiosa ou é espiritual. Tende a ser uma pessoa, para alguns de vocês pode ser uma pessoa muito mais velha do que vocês. Tende a ser uma pessoa madura, passa uma sabedoria também muito grande. Mas eu vejo também uma pessoa que costuma, ao mesmo tempo que ela tem esse lado tradicional, convencional, também pode ter certas posturas aqui que acabam gerando ou afetando aqui vocês profundamente. Pode ser uma pessoa que tira vocês do sério com muita facilidade. Isso tem muito a ver. Alguns de vocês pode ser uma relação kármica até, porque o Papa traz essa questão de lições. Então, vocês podem aprender muito com essa pessoa. Essa pessoa pode adotar uma postura muito de professor ou professora. Vocês podem perceber por vezes que essa pessoa pode repreender vocês como se fosse um professor, como se fosse um guia também, porque o Papa traz essa questão de ensinar o outro, de compartilhar o conhecimento que ele ou ela possui. Então alguns podem perceber que por vezes essa pessoa adota essa postura mais de autoridade, como se fosse um professor principalmente. E alguns podem estar lidando com uma relação kármica aqui, onde vocês podem estar aprendendo muito com essa pessoa. Talvez vocês percebam até, essa pessoa pode nem ser tão mais velha do que vocês, mas passa essa maturidade, essa experiência, essa sabedoria. E eu vejo que essa pessoa deseja comprometimento, deseja respeito. É bem possível que essa pessoa deseje se casar aqui. Mas como eu falei e eu não terminei o raciocínio, eu vejo que alguns podem lidar com uma pessoa que ao mesmo tempo tem esse lado tradicional e convencional. Também pode ser uma pessoa que pode contradizer vocês em relação a algumas crenças. Então pode fazer com que vocês mudem a forma de pensar de uma forma através do que essa pessoa fala ou através do exemplo dela. Então muitos de vocês podem aprender muito com essa pessoa ao estar se relacionando, interagindo com ele ou ela. Outros de vocês podem, como eu falei aqui, alguns podem acabar rompendo um relacionamento por descobrir aqui, seja através de um evento ou uma revelação aqui de que essa pessoa já é casada ou já tem um relacionamento. O Papa também pode indicar essa situação. Mas eu vejo que é uma parcela menor aqui de vocês. E para quem está solteiro, vocês podem acabar conhecendo uma pessoa que tem essas características do Papa. Vocês podem aprender muito com ele ou ela. E essa pessoa vai demonstrar intenções muito sérias.
Eu vejo que essa pessoa quer que o relacionamento seja de forma correta, de acordo com os princípios, com os valores que ele ou ela possui, ou de acordo com os princípios religiosos, de acordo com a religião que ele ou ela possui. Então pode existir também essa questão de divergência de crenças, sejam crenças espirituais, sejam a cultura que ser diferente, seja a criação também, acabar havendo um choque aqui de choque de crenças, eu vejo, mas que vai ajudar vocês a se libertarem de possíveis crenças que são baseadas em conceitos falsos, baseadas em ilusões aqui. Então eu vejo que para quem está se relacionando com alguém, vocês estão passando por essa questão de aprendizado com essa pessoa. E para quem está solteiro, vocês podem acabar conhecendo uma pessoa que vai proporcionar isso a vocês. E eu vejo que é uma pessoa que tem intenção de se casar, principalmente. É uma pessoa que tende a passar essa seriedade muito grande. Mas tomem cuidado para vocês não acabarem conhecendo uma pessoa que já é casada, que já é comprometida. O As de Paus no emocional indica que para quem está se relacionando com alguém, é possível. Alguns de vocês podem acabar se apaixonando por uma nova pessoa. E isso pode até estar influenciando a questão do afastamento, do distanciamento aqui. Talvez alguns estejam magoados com o parceiro. Ou se sentindo culpados por estar sentindo interesse aqui por uma nova pessoa. Eu vejo mais um sentimento de paixão aqui, para alguns. Mas eu não vejo vocês tomando a iniciativa em relação a isso. Apesar que existe essa necessidade de tomar uma iniciativa, de fazer algo a respeito. Mas ao mesmo tempo vejo alguns contendo aqui esse sentimento de paixão, esse sentimento novo, essa vontade aqui. Para outros de vocês que estão se relacionando com alguém, esse As de Paus pode indicar o desejo de mudar, o desejo de resgatar o sentimento de paixão no relacionamento, o desejo de ter uma nova postura em relação ao outro. E vai ser necessário tomar uma iniciativa aqui, para que essa mudança aconteça. Para quem está solteiro, eu vejo que há a possibilidade de vocês se apaixonarem por alguém novo. E vai ser esse sentimento de paixão, essa paixão nova vai proporcionar não só a oportunidade aqui, a chance de vocês investirem no novo relacionamento, como também vai motivar vocês a mudar, a se transformar. Eu achei isso interessante. Para quem está solteiro, eu vejo que vocês vão conhecer alguém que vai motivar vocês a passar por um processo de metamorfose. Como vocês podem ver aqui, tem a borboleta no As de Paus, que é um símbolo muito conhecido como o símbolo da metamorfose, e tem a carta da morte, que geralmente tem o simbolismo de transformação. Então a morte, na conclusão, indica essa necessidade de mudança. Para quem está se relacionando com alguém, eu vejo dois cenários. Para quem vai romper aqui o relacionamento, eu vejo que esse rompimento vai ser uma motivação muito grande para que vocês mudem. E eu vejo que através do processo aqui de luto do relacionamento, vocês vão acabar se transformando numa nova pessoa. Eu vejo vocês se libertando de padrões de pensamento, padrões de comportamento, hábitos, tudo que poderia estar gerando limitação ou gerando dificuldade em vocês se relacionarem melhor com a outra pessoa. Vocês vão há a possibilidade de vocês deixarem isso para trás, inclusive influência do passado, possíveis mágoas, o que seja, que remorsos, arrependimentos, desilusões. Eu vejo vocês passando por esse processo. Para quem está lidando com alguém, mas vai passar por essa questão da epifania aqui, vocês se libertarem aqui de algo que limitava, eu vejo que isso vai ser uma motivação também para vocês mudarem.
vocês vão perceber o que precisa ser mudado em si, principalmente. E eu vejo que já existe esse desejo de mudar a postura, de mudar a si próprio. Então a morte traz essa motivação aqui, esse processo de transformação. E eu vejo que alguns de vocês podem perceber também que é necessário deixar para trás esses sentimentos negativos, seja em relação à pessoa atual, seja também em relação ao passado, a pessoas que vocês já se relacionaram no passado. Para quem está solteiro, eu vejo que com o surgimento de uma pessoa, porque como vocês podem ver, tem o Cavaleiro de Ouros e o Arcano da Morte tem um Cavaleiro. Então eu vejo que vocês podem acabar conhecendo uma pessoa que vai não só tirar vocês da zona de conforto, libertar vocês de coisas que limitavam aqui, principalmente uma forma de pensar limitante, e vai motivar vocês a se transformar, a vocês despertarem a fênix, como o signo de Escorpião tem esse simbolismo. Então eu vejo que vocês vão, para quem está solteiro também, é possível que vocês passem por um processo de transformação e também de desapego. Principalmente quem está, alguns de vocês podem ainda estar apegados a alguém do passado. Então eu vejo que com o surgimento de uma pessoa nova, é bem possível que vocês acabem passando por esse processo de transformação e desapego. Eu vejo que é bastante positivo para muitos de vocês, mas antes desse processo vai haver alguma situação que vai tirar vocês da zona de conforto e que pode não ser muito confortável, né? Porque signo de Escorpião, como eu falei, é um signo fixo, resistente a mudanças. Então eu vejo alguém aqui abalando as estruturas de vocês, seja a pessoa que vocês estão lidando agora ou alguém novo que vai surgir na vida de vocês. O que eu posso dizer é que vocês têm que estarem abertos à mudança, porque eu vejo que, como são duas cartas aqui que são muito impactantes, a Torre e a Morte seguidas, eu vejo que o universo aqui está motivando também, colocando essa pessoa no caminho de vocês para gerar esse movimento, essa mudança. É isso, eu espero que eu tenha ajudado e nos veremos numa próxima previsão. Até lá!